A segunda reação de adição eletrofílica que nós vamos estudar é a reação de halogenação de alcenos e alcinos. Então nós adicionamos o halogênio e formamos um dialoalcano ou um tetraalcano, se for um alcino. Qualitativamente, nós podemos observar esta reação usando uma solução de alceno e uma solução do reagente de halogenação, por exemplo, o bromo, que ele é colorido na cor marrom. Quando a reação acontece, nós temos a descoloração da solução, indicando que a reação efetivamente acontece. Do ponto de vista do mecanismo dessas reações, né, nós temos duas evidências que são importantes para serem discutidas. A primeira é a cinética e a segunda é a estereoquímica, né? A cinética nos diz que essas reações têm uma ordem bimolecular ou uma ordem intermolecular. São duas moléculas na etapa lenta ou três, né? Então, naquela em que tem a ordem bimolecular, normalmente nós podemos propor, né, a adição do reagente halogenante, né, em etapas, né, etapas iniciais de complexação do bromo ou do cloro com o alceno e posterior adição do segundo halogênio. Então são duas ou mais etapas, né? E aqui nós temos uma questão importante que é a discussão dos intermediários que podem ser formados nessas reações. A complexação π é o primeiro estágio, né? Nesse momento nós não temos ainda, de fato, né, uma ligação sigma efetiva, e ela se dará a partir desse complexo π. É muito semelhante à formação do carbocátion, quando nós já vimos na adição de eletrófilos H3O+. E aqui, então, a partir do complexo π, nós podemos propor que a reação segue um mecanismo com um intermediário catiônico aberto, né, ou um intermediário bromônio, olha o nome, bromônio cíclico, né? Então a discussão na literatura é quais as reações de alcenos que seguem esse padrão do intermediário aberto e quais são as reações que acontecem com o intermediário cíclico e um bromônio. Normalmente o que nós temos, né, aqueles alcenos que são estabilizados por grupos eletrodoadores, tipo assim, grupos fenilas, com os grupos fenilas tendo grupos doadores em posições para, normalmente essas reações passam para o carbocátion aberto. Já os alcenos, exemplo aqui, um alceno isomérico e buteno 2, normalmente esse tipo de alceno de cadeia alifática prefere o intermediário cíclico, né? Como é que isso é analisado? Então nós temos as evidências espectroscópicas, né, que esses intermediários, se você está propondo ele no mecanismo, tem que de alguma forma tentar isolá-lo, tentar caracterizá-lo, tentar identificá-lo, né? E existem técnicas, né, existem provas de que através do RMN de raio-x o intermediário bromônio de fato se forma. Então é um composto cíclico instável com uma carga positiva. Então na forma de Newman nós enxergamos esse cátion bromônio dessa maneira, tá? Então uma face está impedida pelo bromo positivo, deixando a outra face liberada. A evidência estereoquímica vem do fato seguinte: ó. A reação do alceno E2-buteno pode formar dois dibrometos, o 2R3R e o outro 2R3S. Esses dois alcenos, dibrometos, eles são isoméricos, né? Um é obtido pela adição, pela entrega dos dois reagentes pela face superior, pela mesma face, né? Poderia ser pela face inferior, né? Não haveria nenhum problema. De qualquer modo, nós formaríamos os isômeros 2R, 3R, 2S, 3S, né? Ou o alceno reage com o halogênio, em que os halogênios são entregues, um por uma face e outro pela outra face, lados opostos. Então é adição no modo anti. Qual dos dois é formado?
Então nós vamos fazer as análises dos produtos e caracterizar se é o produto sim, se é o produto anti ou se é uma mistura. O que nós temos de concreto nessas reações? Que os alcenos isoméricos, o E e o Z, que está aqui embaixo, eles produzem exclusivamente apenas um deste, não os dois, e nem mistura. Então, esse é um resultado estéreo específico. A estereoquímica do reagente, a estereoquímica do alceno está sendo preservada. A integridade estereoquímica está sendo preservada no produto, seja no modo sim e no modo anti. Tá? Desculpa, no produto sim e no produto anti. Tá? Então, nós vamos observar que o alceno E produz somente este composto. E esse composto tem 2 centros de quiralidade. Então, a face do alceno, que está reagindo, é o bromo entregue por uma face superior e o outro átomo pela face inferior, que leva, então, a esses 2 centros de quiralidade RS. E observem que essa quiralidade aqui é, na verdade, uma relação de espelho. Então, esse composto é um composto meso. Ele é opticamente inativo. O que acontece com o isômero Z? Quando ele reage com bromo e passa pelo cátion cíclico, o íon bromônio, a formação dos 2 produtos se dá agora, né, também no modo anti, porém observem que agora a estereoquímica dos 2 produtos não é 2R3S, é 2R3R ou 2S3S. Como o alceno é simétrico e ele tem um plano de simetria, a probabilidade de formar o cátion cíclico inferior ou na parte superior é idêntica. Então, nós formaremos 2 produtos isoméricos na mesma proporção, um D e o outro L. Então, nesse caso, temos um par racêmico, o DL. Este resultado estéreo específico dos alcenos isoméricos elimina completamente a possibilidade de que nesta reação esteja ocorrendo a participação de um intermediário catiônico aberto. Se nós propusermos que é um intermediário catiônico aberto, essa ligação simples ela pode rotacionar. E esta rotação livre iria contaminar o produto. Parte dele seria formado a partir do ataque na forma original e parte dele do produto rotacionado. E aí seria a mistura do 2R3S com o 2R3R. Nós não temos, nesse caso desses alcenos, esta mistura. Nós temos um resultado exclusivo. Isso revela, então, de que essa reação aqui ela passa por um intermediário cíclico e esse intermediário cíclico é, na verdade, o íon bromônio. E, além do mais, se é pelo íon bromônio, a adição do reagente bromo mais e bromo menos, um dos átomos de bromo deve ser entregue pela face oposta ao outro. Então, essas faces dos alcenos, elas estão reagindo com o reagente de tal maneira que um deles é entregue por baixo e o outro é por cima. Então, assim, nós estamos usando uma evidência cinética para descrever um possível mecanismo, e esse mecanismo se sustenta com a evidência estereoquímica. Aí nós usamos 2 alcenos isoméricos, analisamos o produto, e desta análise do produto nós temos a nossa conclusão. Olha, o resultado é estéreo específico, um alceno E produz o meso e o alceno Z produz o par de L. Então, o resultado, o dado experimental, ele reforça a participação de um intermediário catiônico. Bom, a reação de halogenação, agora vamos olhar um exemplo de sistemas cíclicos. Então, de novo, voltamos para o ciclo hexeno, com um grupo alquilo na posição equatorial, a adição de bromo formando o intermediário cíclico, o íon bromônio,
E aqui aparece uma outra regra chamada de First-Plattner, que é a regra da abertura de um anel anexado ao ciclo hexano. Ela é sempre abertura transdiaxial. Ou seja, o cátion bromônio ele não sofre abertura quando ele está orientado equatorial. Sempre é axial. E na posição axial, o bromo ataca. Observe que a reação do bromo, do íon brometo, em relação ao ciclo, né, é uma reação de SN2. Ataque pela retaguarda, e essa ligação se rompe, migra o par de elétrons para o bromo, e o outro bromo fica no lado oposto. Então, transdiaxial. Isso vai levar ao produto que tem essa relação aqui, ó, o isômero trans. E esse efeito é efeito de First-Plattner, né? Bom, se nós estamos propondo que o mecanismo passa por um intermediário cíclico, o que acontece quando se propõe a formação dos intermediários? Nós temos que, em algum momento, né, tentar isolar, tentar enxergar esse intermediário. E, felizmente, para os cátions, né, os íons bromônio cíclico, nós temos uma evidência direta observada a partir de RMN, né, em que o 1-bromo 2-fluoropropano ele foi submetido a uma condição de superácido. São os ácidos mágicos. Esses ácidos foram usados por um químico húngaro que reside nos Estados Unidos, né, George Olah. Ele foi Nobel em Química. Nós já vimos esse cara lá em Carbocations, né? Um meio superácido é aquele que tem o dióxido de enxofre a menos 60 graus. O dióxido de enxofre é bastante eletrofílico. E mais um ácido de Lewis, um ácido super eletrofílico, né? Então, nessa condição aqui de acidez muito elevada, a nucleofilicidade é muito baixa. Então, o ânion, o hexafluor antimoniato, né, é um ânion de baixíssima nucleofilicidade. E sendo assim, o íon bromônio se forma, né, no caso o cátion aqui, o íon bromônio se forma, e ele é identificado a partir dos espectros de ressonância magnética nuclear. Mas uma outra evidência aí mais fantástica ainda foi a partir do raio-x, né? Raio-x é uma técnica usada em química para obter dados estruturais, distâncias de ligação, ângulos de ligação, ângulos torsionais e assim por diante. Então, para esse composto, o adamantilmetilideno adamantano, é um alceno que tem uma ligação dupla aqui, se fez a adição de bromo e se isolou um cristal. E esse cristal é o cristal do íon bromônio. Então vejo que as evidências espectroscópicas e de ressonância e de raio-x permitiram assim, então, corroborar, assinalar corretamente, né, que o mecanismo das reações de halogenação pode sim passar por um intermediário, que é o chamado íon ou cátion bromônio. Então, as reações de halogenação também podem acontecer com solventes nucleofílicos. Aqui o exemplo é a bromação do alceno metilcíclico hexeno em água. O produto, observe que o produto tem a hidroxila e não o bromo. Por quê? Porque agora existe a competição do solvente nucleofílico com o brometo. Então, o brometo vem de um ácido forte, HBr, e a hidroxila vem de um ácido fraco, água. Então, como espécie nucleofílica, quem é mais nucleofílico? A água. Assim, nós temos a formação do cátion cíclico, o íon bromônio, e ele agora pode reagir ou com o brometo ou com a água. E nesse caso, a água tem a preferência, ela ataca no modo transdiaxial e forma o produto. Então, o OH fica do lado oposto ao bromo. Então, hidroxila trans ao bromo. O NBS é um reagente importante porque ele é fonte de bromo. Pode ser o bromo molecular, Br2, que é obtido desse mesmo composto N-bromosuccinimida pela adição catalítica da HBr.
ou ele, o próprio reagente, o NBS, né, ele se dissocia formando o Br+. Então, a partir deste reagente, nós temos a formação do composto funcionista álcool Br. E essa é, na verdade, uma bromohidrina, que é um substrato importante, um insumo importante em reações, na química orgânica, em reações orgânicas. Né? A reação, se você não tem o solvente nucleofílico, por exemplo, se você tem dicloro, tetaclorocarbono, né? Então a halogenação passa pelo íon bromônio, o Br- faz o ataque pela retaguarda, né? Em relação ao cátion bromônio, faz a abertura dele, de novo, então os dois átomos de bromo em lados opostos. Então, esse caso aqui é na ausência do solvente nucleofílico, e esse caso é na presença de um solvente nucleofílico. Com cloro, tá? Com cloro. Também existe a formação do íon clorônio, tá? Só que o íon clorônio é menos estável que o íon bromônio. Então, o resultado estereoquímico não é tão assegurado quanto é nas reações de halogenação com bromo. Aqui um exemplo interessante de que num solvente nucleofílico, que não é a água, mas sim o metanol, nós temos um produto majoritário e um minoritário. E agora, se nós olharmos quem é o majoritário e quem é o minoritário, parece que tem uma regra que foge, né? A regra de Markovnikov, que é a formação do carbocátion mais estável. Né? Então, se nós olharmos o majoritário, o cloro reside nesse carbono. Então, o carbono vizinho é o R. E o nucleófilo entra nesse carbono. Então, aqui tem uma questão importante que é a análise da preferência do nucleófilo, no caso o metanol. Ele prefere esse carbono mais impedido ou prefere o carbono menos impedido? Tá? Então, pela diferença de volume, pela interação repulsiva aqui, nós não temos a formação do intermediário mais estável. E aí dá o produto majoritário sendo este aqui, que é chamado de anti-Markovnikov. Tá? Então, a regioquímica aqui tem um controle que é observado, né, a partir da interação repulsiva entre o nucleófilo metanol e o cátion, né, cíclico clorônico.